Olá! O objetivo desse vídeo é apresentar como funciona a parte de direitos e permissões do Zurmo CRM, e isso envolve a parte de configuração dos grupos, tá certo? Então, acessando o Zurmo com o usuário administrador, no caso aqui o Super, tá certo? Você entra aqui na parte de administração, você depois entra na parte de grupos. Aqui você tem os grupos já criados aqui. Eu estou usando o ambiente de demonstração, então o ambiente de demonstração ele tem os grupos já criados, que são esses últimos aqui. Os dois primeiros grupos, todos e super administradores, são grupos padrões do Zurmo, você não pode excluir, tá certo? Não pode modificar nada deles. Então o que acontece? Todos os usuários obrigatoriamente pertencerão ao grupo todos, certo? Como o nome já diz. E o que você faz basicamente é configurar permissões e direitos que você queira que sejam padrões para todo mundo, tá certo? Por exemplo, determinar quantidade mínima de caracteres para senha, até a força dessa senha, tá certo? Para não se usar senhas fracas do tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. E algumas configurações de direitos e permissões padrões. A parte de superadministradores, basicamente você configura quais os usuários que você criou que poderão ser superadministradores. O usuário padrão administrador é sempre o super, tá? E você, a princípio, eu não recomendo você modificar esse tipo de configuração, mas se você quiser, você pode também modificar. Na parte de grupos e permissões, você pode configurar basicamente direitos e permissões. Direitos, ele vai te falar, ele vai te determinar quem pode ou não pode acessar um determinado módulo contas, contatos, oportunidades, marketing. E permissões vai determinar, dentro desses módulos, se você vai poder ler, escrever, se os usuários poderão ler, escrever até apagar aquele registro. Tá? Funções, que já foi falado no vídeo anterior, simplesmente ele amplia a visibilidade, permitindo aos gerentes ler e escrever os registros dos funcionários, como a própria explicação já diz. Tá certo? Basicamente, o que ele reflete é a hierarquia da sua equipe. Tá certo? Gerentes, funcionários, equipe, assistentes e assim por diante. Tá? Então, na parte de grupos, como eu disse, eu tenho grupos já pré-configurados aqui, porque eu estou usando o ambiente de demonstração, mas para criar um grupo é bem simples, é semelhante ao que foi feito em funções, ou seja, eu clico no botão criar, por exemplo, um grupo chamado marketing, eu não tenho nenhum grupo pai nesse caso, clico no botão salvar, e aqui eu já tenho o meu grupo, onde eu posso, primeira coisa, associar os usuários, então vou associar com o Ctrl, eu posso selecionar mais do que um usuário aqui, clico na setinha para a direita, ele relaciona os membros desse grupo, clico no botão salvar, ele vai salvar esses usuários desse grupo, ou seja, vai associar esses usuários a esse grupo aqui. E a partir de então, esses usuários começam a obedecer essas permissões e esses direitos, até essa política desse grupo. Lembra, você pode vincular um usuário a mais do que um grupo. Tá certo? Então, você tem que tomar cuidado para você não ter configurações de permissões de direitos conflitantes. Tá certo? Isso pode fazer com que o seu usuário não tenha o acesso que você imaginou, que você configurou. Tá certo? Então, a primeira coisa que a gente faz é configurar as permissões. Permissões, como foi apresentado, eles determinam, as permissões determinam se aqueles usuários podem ler, escrever e apagar os registros dentro dos módulos, né? Ou seja, agenda, campanhas, contas, contatos e leads, conversas e assim por diante, tá certo? Então, por exemplo, em contas, eu quero que o pessoal que esteja nesse grupo, ele somente escreva os seus registros. E eu quero que ele também apague somente os seus registros. Contatos, eu também quero que eles que eles escrevam somente os seus registros e apaguem somente os seus registros. Tá? Por quê? Porque a princípio, dentro da minha configuração, eu determinei que pessoal de marketing ele não cria. Então, se ele não cria nada, ele nunca vai ter um registro que ele seja proprietário, e nem ele vai poder apagar também os seus registros. Tá certo? Uma vez que eu faço essa configuração, lembra que eu posso fazer para módulos em particulares, clico no botão salvar, tá certo? Isso faz com que os usuários associados a esse grupo de marketing, eles poderão somente escrever e apagar registros onde eles são proprietários, tá certo? Eles vão poder ler qualquer outro registro, desde que eles tenham permissão, é claro, uma permissão dada pelo próprio registro, tá certo? Então,
faz com que, a princípio, ele possa ler e escrever qualquer tipo de registro. Possa ler e escrever qualquer tipo de registro de contas e de contatos e leads. Tá? Uma vez que eu determinei as minhas permissões, eu vou determinar os meus direitos. Ou seja, dentro desse grupo de marketing, por exemplo, ele vai basicamente trabalhar na parte de campanhas de marketing, listas de marketing. Então eu posso falar que eu não quero, uma vez que as campanhas são criadas, ele pode acessar campanhas, pode criar campanhas, e só que eu não quero que ele remova campanha nenhuma, por exemplo. Tá? O herdado, essa informação de herdado permitir, vem da onde? Vem do grupo todos. Tá? Lembra, todos os usuários obrigatoriamente pertencerão ao grupo todos. Tá certo? Então esse herdado vem desse grupo todos. Então, mesmo assim, eu posso marcar permitir explicitamente, mas não faz muito sentido, ou só faz sentido se eu não quero depender da dependência, né, não quero ser influenciado pelo grupo todos. Então, vou marcar explicitamente permitir, por exemplo. Isso faz com que, independente da mudança do grupo todos, vai sempre ser permitido aqui a parte de campanhas a esse grupo. E eu quero que negar que seja excluídas campanhas. Eu posso usar esse mesmo raciocínio em qualquer outro módulo aqui, tá certo? Se eu não quero que, por exemplo, ele acesse contas de nenhum jeito, ou que ele crie contas, eu posso simplesmente marcar como negado aqui, também não pode excluir. Lembra que ele já não podia excluir, porque lá, quer dizer, ele só podia excluir se ele criasse. Que é só se ele fosse apenas proprietário. As permissões já me falava isso. Mas eu posso também negar aqui também. Tá certo? Mesmo que ele seja proprietário, ele também não vai poder excluir. Tá certo? Então, poderia somente configurar isso aqui, em vez de configurar na parte de permissões. Então, eu posso fazer a mesma coisa em todos os outros modos, né? Portações, itens sociais, jogos de recompensa e assim por diante. A parte de administração envolve a administração de você poder criar algumas outras coisas, né? Então tem que tomar sempre cuidado e é sempre importante só mexer nisso aqui, como eu disse, quando você quando você planejar direitinho como vai funcionar os seus usuários, né? Você desenhar a equipe certinho, as funções, desenhar quais são as permissões e assim por diante. Tá? Uma vez que você determina, você clica no botão salvar e esses direitos que foram definidos agora aqui, serão salvos para esse grupo, ou seja, os usuários associados a esse grupo terão esses direitos basicamente em cima do módulo de campanhas aqui que foi feito agora. Tá? Por fim, uma outra configuração, normalmente na prática a gente faz isso só na parte no grupo todos, que a gente define para todos os usuários, é a definição de uso de senhas obrigatórias, tamanho mínimo de senha, tamanho mínimo do nome do usuário, ou se a senha expira de tempos em tempos, tá? Normalmente a gente define isso aí no grupo todos, tá certo? Então, uma vez salvo todas as informações, esses usuários já passam os usuários que estão associados a esse grupo de marketing, eles já passam a sofrer dessas influências, desses direitos e dessas permissões, tá certo? Bom, ficamos por aqui nesse vídeo e espero que essas informações sejam úteis para você. Até o nosso próximo vídeo.